Bom dia, segunda-feira! Semana passada eu recebi algumas mensagens falando do tanto que o podcast serviu como uma inspiração. Realmente abriu os olhos de muita gente para a importância de viver o milagre da vida. E eu fiquei muito feliz com isso. Essa interação de vocês ajuda demais a me manter motivada para continuar. E o assunto da semana passada foi tão leve, tão gostoso, mas mesmo assim eu senti no meu coração em trazer um assunto hoje que tem um lado um pouquinho mais desafiador, mas que todo mundo vive. Tem dias que a gente não está bem. Simples assim. Tem dias que a gente se sente desanimado, mais cansado, ou até mesmo dias que a gente precisa enfrentar situações que exigem mais da gente. Isso faz parte de ser humano. Inclusive, pelo fato de eu trabalhar com terapias, muita gente acredita que eu não passo por situações assim, como se eu não vivenciasse momentos mais intensos. Mas sim, acontece. Inclusive, eu pensei em conversar sobre isso hoje justamente porque semana passada aconteceu comigo. Sabe quando as coisas não saem da forma que você espera e o desânimo aparece? E é incrível que uma das primeiras coisas que o nosso cérebro faz com a gente é colocar tudo em xeque. É trazer várias dúvidas para nossa cabeça e até mesmo diminuir todas as conquistas que a gente teve até então. Sim, isso também acontece comigo. Hoje em dia, realmente acontece bem menos, com bem menos frequência. Não é uma coisa normal para mim, mas sim acontece. E penso eu que o mais importante é o que a gente faz quando isso acontece. Aí é que está o grande diferencial. A gente já conversou sobre isso no podcast 16, então quando tiver um tempinho, escuta ele de novo. Mas o ponto que eu queria trazer hoje é sobre a importância da gente não fugir, de não tentar ficar fazendo de conta que a emoção desafiadora não está ali. Eu falo isso porque eu acredito que esse era um dos meus principais problemas. Antigamente, quando eu percebia que tinha algo errado, eu fazia de tudo para não sentir aquilo. Eu acabava me comprometendo com mais 1000 tarefas para ocupar a mente, fazendo 1000 coisas para tudo e para todos, justamente para não ter que olhar para a emoção que estava me incomodando. E aí é que mora o perigo. Quando você não toma consciência do que realmente você está sentindo, do que está acontecendo e da forma como você está reagindo diante de uma situação, não tem como você mudar. Não tem como tratar algo que você nem sabe exatamente o que é. Pensa comigo, você só consegue se livrar de uma coisa que você tem. Não tem como você se livrar de um tênis velho se você não tem um tênis velho. Não tem como você se livrar de uma dor no joelho se você não tem uma dor no joelho. Falando assim de algo material, como tênis, e também de algo físico do nosso corpo, como a dor no joelho, fica fácil entender que realmente não tem como você se livrar de algo que você não tem. Mas o mesmo acontece em relação às emoções. O problema é que, como as emoções não são visíveis e nem palpáveis, fica muito mais difícil se dar conta disso. Como é que você vai se livrar da raiva se você nem se deu conta que a emoção que você está sentindo agora é realmente raiva? É imprescindível para a nossa evolução e para a nossa melhora a gente olhar para dentro quando não estamos bem para encontrar realmente qual é a emoção que está mais forte. Admitir isso para si mesmo e aí sim a gente vai conseguir se livrar dessa sensação. Como as emoções são subjetivas, muitas vezes elas se confundem. Às vezes, não é tristeza que você está sentindo, e sim um cansaço pela sobrecarga de tanta coisa que você se comprometeu a fazer. Inclusive, sobre essa confusão entre tristeza e cansaço, a gente já conversou lá no podcast 17. Às vezes, não é raiva o que você sente, e sim frustração. Ou pode ser que não seja falta de motivação o que está te paralisando tanto, e sim o excesso de perfeccionismo, fazendo com que a autocobrança fique lá no alto. Às vezes, pode não ser culpa, e sim tristeza mesmo. Entende o que eu quero dizer? Enquanto a gente não olha para dentro e não reconhece o que está sentindo, não tem como liberar. Sempre lembra do exemplo do tênis. Você não consegue se livrar de algo que você não tem. E aí que vem a importância da gente olhar para si, se permitir ter um momento para se conectar consigo mesmo e assim entender o que está acontecendo. Sabe, se permitir frear um pouquinho? Ir mais devagar para poder se conectar consigo mesmo. Como eu disse antes, semana passada, quando eu estava me sentindo desanimada, foi exatamente isso que eu fiz. Silenciei.
Me permitir entrar no meu casulo e vivenciar a emoção desafiadora que estava me deixando daquele jeito. Como eu disse antes, não é muito legal. É muito mais legal estar animada e cheia de energia. Mas é fundamental entrar em contato com essas emoções também. Sentir de verdade. Como eu sempre falo para os meus pacientes, permita-se por alguns momentos vivenciar a emoção de verdade. No meu caso, na semana passada, somente quando eu fiz isso que eu consegui entender da onde aquele sentimento estava vindo, o que tinha causado essa sensação, e eu consegui ir me reorganizando. Percebe a importância de você mesmo tomar as rédeas da sua vida e entender o que está acontecendo com a sua própria vida? E aí a gente vê o quanto isso é incrível. A gente conseguir entender pelo menos um pouquinho do que se passa dentro de nós mesmos. Isso é incrível. Deus foi muito ninja quando ele deu essa capacidade pra gente. Pare um pouco, respire fundo, silencie, escute o seu coração, perceba seu corpo. Fazendo tudo isso, fica muito mais fácil você entender o que está acontecendo. Eu acredito muito no poder da meditação para isso também. Meditar é o ato de voltar a atenção para dentro de si. Existem várias formas de meditação. Encontra qual faz mais sentido para você e começa a praticar também. Pode mudar muito a sua vida. E aí então, depois que você silenciar e encontrar o problema, aí você age para resolver. Você age para se liberar disso. Claro que também é importante a gente entender que existem situações que são muito mais intensas e muito mais difíceis de lidar. E quando a gente se depara com elas, a gente pode pedir ajuda. E hoje, inclusive, eu quero deixar um convite. Se você não estiver bem, não saia correndo tentando preencher cada minuto do seu dia, igual eu fazia antigamente. Não tenta abafar o que você está sentindo com mais trabalho, mais tarefas, mais distrações. Pare um pouquinho, silencie. Talvez aquilo que você está tentando expulsar da tua vida esteja apenas pedindo para ser visto. Porque a cura não começa quando a gente tenta fugir da dor. Ela começa quando a gente finalmente dá nome ao que está sentindo. E lembre-se, quando sozinho estiver pesado demais, peça ajuda. Não existe força em carregar tudo sozinho, existe força em reconhecer quando é hora de receber apoio. Se você sentir que precisa de ajuda nesse processo, aqui eu sempre deixo as informações para marcar uma sessão comigo ou para participar da minha mentoria. O importante é você fazer algum movimento em direção à sua cura. Eu desejo uma semana cheia de bênçãos para todos nós e nos falamos na semana que vem.